Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Nesta aula eu continuarei a falar sobre bitmaps. Eu demonstrarei mais alguns efeitos interessantes que podemos aplicar utilizando bitmaps. Bem, farei o mesmo processo que eu fiz nas aulas anteriores. Cortar uma imagem, convertê-la em bitmap. Certo, agora vamos aplicar alguns efeitos. Os efeitos que eu demonstrarei hoje são os de contorno, criativo, distorção e textura. Os efeitos, assim, dentre os finais, que eu considero dos mais interessantes e que imagino que vocês vão gostar. Bem, primeiro, o de contorno. Os de contorno, eles realçam os contornos internos da imagem. Para demonstrar isso, utilizarei aqui o detectar borda. Ele fará detecção de todas as bordas do desenho, como se o desenho fosse todo feito de passadas de lápis e cada, digamos assim, risco fosse detectado aqui. Podemos alterar a sensibilidade do efeito, deixando ele cada vez mais próximo do que era antes, só que sem as cores. Podemos modificar aqui as cores de trás, digamos assim, dos contornos. Podemos ver aqui, modificar aqui como que seria a nossa cor de fundo. Aqui em outra podemos escolher, mas deixar para o padrão preta ou branca. É um efeito bastante simples. Semelhante a ele, eu demonstrarei agora o de rastrear contorno. Ele lembra um pouquinho aqueles em qual nós trabalhávamos com a modificação de cores da imagem, do bitmap. Certo. Os próximos efeitos são os criativos. Aqui tem um conjunto de efeitos bastante interessante. Mas como eles são muitos, eu demonstrarei primeiro o de vitral, que é o dentre esses aqui que eu mais gosto. O de vitral, como o nome diz, transforma o nosso bitmap num vitral, semelhante àqueles nas janelas de igrejas e etc. Aqui eu controlo o tamanho do vitral, de cada pecinha no mosaico, e aqui o tamanho de cada solda. As soldas são as linhas que ligam uma pecinha à outra. Deixarei aqui no mínimo. Eu acabei aplicando o efeito. Ctrl Z. Fazer isso novamente. Criativo. Vitral. Certo. Deixei a largura da solda no mínimo. Agora temos a imagem parecida com a que é anterior, mas olhando um pouquinho mais de atenção, percebemos que ela é composta por um mosaico de pequenas pecinhas. Eu posso aqui alterar a intensidade da iluminação das peças. Posso escolher uma cor da solda, manterei aqui preto, mas se eu quiser posso deixar em verde, por exemplo. Botar aqui preto. E eu posso fazer com que a iluminação fique na chamada iluminação 3D. Isso, uma coisa sobre a iluminação. A ideia do vitral é como se nós tivéssemos uma parede de vidro pintada e a cor dela, a intensidade da cor viesse devido a luz, alguma fonte de luz que ilumina por trás este vidro. Assim como funciona mesmo nos vitrais de igreja. Certo. Dentre aqui os efeitos também do criativo, um bastante interessante é o do bloco de vidro. Ele faz com que pareça que nossa imagem está por trás daqueles vidros que não são lisos. Ele distorce bastante a imagem. Vou retornar aqui. Passarei agora aos de distorção. Os efeitos de distorção, eles são um pouquinho diferentes do que nós vimos anteriormente. Eles modificam o formato da nossa imagem. Por exemplo, o de ondulação.
esperando aplicar aqui. Como vocês podem ver, ele distorceu a imagem de tal modo que ele pareça uma senoide, umas ondas. Acelerar aqui. Entre a distorção, temos também um efeito que eu considero bastante interessante, que é o da tinta úmida. Parecendo com que a imagem fosse pintada a tinta e os contornos dela estivessem pingando. Podemos alterar aqui a intensidade da umidade, deixar aqui no máximo, um pouquinho menos do máximo. E a taxa, a porcentagem de escorridos, digamos assim. Cancelar. Distorção, temos também o de rodamuinho, com um efeito um tantinho mais pesado, que ele cria pequenos rodamuinhos na imagem. Ele é interessante para criar uma imagem com uma textura que lembra bastante a de pelos. Então é que combinou bem aqui com a parte da pelagem do koala. Temos aqui o controle de espaçamento. Opa, esse é um efeito um tanto pesado, demora um pouquinho para ser aplicado. Alcance da mancha. Certo, cancelar. Opa, bitmaps. O próximo efeito são os de textura. Estes aplicam uma espécie de textura à nossa imagem. Por exemplo, o de plástico. Ele é voltado a dar a impressão, como vocês podem ver, tá, aqui na imagem, como se ela fosse um objeto que estivesse emplastificado, meio que embalado a vácuo com plástico. Vamos alterar aqui o nível de destaque da emplastificação, a intensidade. Podemos suavizar também a emplastificação. Alterar a direção da iluminação da plastificação e podemos também alterar a cor da luz que incide sobre a nossa plastificação. Cancelar aqui. De textura temos também alguns outros efeitos, como por exemplo o de escultura em relevo, que faz com que as bordas lembrem um tanto um relevo mesmo, uma escultura em relevo. Vou tentar aqui, diminuir aqui a suavidade, modificar aqui a direção da luz. Ele em partes pega um pouco das configurações anteriores de textura. Certo. Vocês puderam observar, essas foram algumas últimas ferramentas de bitmap. Como eu disse, os bitmaps são simples de se aplicar, são bastante tranquilos de utilizar os efeitos neles. Não sei realmente muito o que falar mais. Eu apresentei os principais efeitos que podemos adicionar de bitmaps. Eu peço que vocês olhem com mais profundidade cada um dos efeitos disponíveis em cada uma dessas classes de efeitos aqui, porque através dessa visualização de cada um deles é que, como eu disse numa aula anterior, é que consegue se perceber mais ideias, etc., que podem vir a ser bastante úteis em alguma eventual arte que você venha fazer. Eu agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.